Nesse vídeo eu vou te explicar como você fazer a configuração de seu chatbot e vou te apresentar também os potenciais para que você tenha um melhor proveito quando você for fazer essa configuração. Eu vou iniciar com uma apresentação dessa primeira tela. Assim que você instala esse plugin, vai surgir uma nova opção aqui em Central WhatsApp Config Chatbot. E você clicando é onde você vai fazer toda a configuração do seu novo plugin. Vamos começar aqui pelo status plugin. Aqui a gente tem três opções, que é desativado, ativo e ativo para teste. O desativado ele vem como padrão assim, então quando ele está desativado, as configurações que você fez em autoatendimento continuam valendo. Uma vez que você coloca como ativo, o sistema desconsidera essas configurações do autoatendimento e já passa a considerar as configurações que você fizer aqui no chatbot. E ativo para teste é uma possibilidade de você inserir o seu telefone pessoal aqui, por exemplo, e ele aparecer somente para o telefone que você inseriu aqui. Lembrando que o telefone que você vai inserir aqui não é o telefone que você utilizou para configurar na plataforma, sob risco de isso gerar um loop infinito, né? Então, esse número aqui é um número que você vai colocar para que você chame o seu chatbot para configurar sem comprometer o seu atendimento atual. Então, você pode fazer uma configuração em tempo real. Durante o expediente, o chatbot ele só aparece para o telefone que está aqui nessa opção de ativo para teste. Aqui um pouco mais embaixo você tem os campos globais, que são campos de captura de informações que você pode capturar durante os fluxos à medida que você for necessitando. Então aqui ele vem com 4 campos padrões, tem 2 campos que eu tinha criado aqui de teste, né? Então você pode utilizar esses campos que já existem, que são campos fixos hoje, que é o nome desse contato, informações adicionais, endereço e ponto de referência são informações na aba de cadastro rápido lá no atendimento, né? Então você consegue inserir as informações ali diretamente. Ou você pode criar novos campos dentro da sua necessidade aí, para você poder separar a captura das informações. E aqui é a lista de chatbots propriamente dito, que é aqui onde você vai começar a criar os chatbots. Esse aqui é o chatbot de demonstração, que está disponível em nosso número de teste. Então a gente vai criar um novo chatbot para a gente poder começar esse tutorial propriamente dito. Então eu vou colocar aqui chatbot tutorial. Agora eu vou entrar nele aqui. Antes de eu entrar nele, é importante lembrar desse campo aqui de chatbot ativo. Então você necessariamente tem que selecionar um chatbot padrão para que ele seja disparado no momento que uma pessoa chamar, né? Então aqui nesse caso está o chatbot demonstração, mas eu poderia colocar esse aqui que ele recarrega quando você... Chatbot tutorial, tá vendo? Eu vou deixar por enquanto aqui ativo. Vou entrar aqui nesse chatbot tutorial e aqui agora a gente está na tela de fluxos chatbot, que é aqui onde você vai criar os fluxos, ou seja, as etapas do seu chatbot. A gente recomenda que você primeiro crie todas as etapas, ou pelo menos tente, né, fazer esse planejamento, que obviamente à medida que você for configurando, você vai perceber que você vai precisar de um novo fluxo, ou remover algum fluxo que você tinha criado antes, mas o ideal é que você já consiga fazer um planejamento inicial de todos os fluxos que você vai precisar. Nesse chatbot de tutorial aqui, eu vou criar um chatbot exatamente igual como funciona hoje no autoatendimento, para vocês verem exatamente quais funcionalidades, né, você ter essa condição de ver como funciona essa configuração propriamente dita. Então, quando você entra no chatbot, esses primeiros campos aqui, você altera o nome desse chatbot e você define aqui também o fluxo inicial dele. Da mesma forma que você tem que indicar um chatbot para ele iniciar, dentro do chatbot você tem que indicar um fluxo inicial. Aqui ele não aparece nenhum, porque a gente ainda não criou nenhum, né? Então eu vou criar aqui o primeiro fluxo. Solicitar nome, que esse é o primeiro que a gente cria sempre, né? Depois que ele informa o nome, eu vou mandar uma apresentação. Depois dessa apresentação, eu vou apresentar o menu
atendimento, e aqui transferência, que é o texto de transferência de atendimento. Vamos lá, então aqui eu já criei os meus fluxos. Aqui você pode reordenar esse fluxo, mas esse reordenamento aqui é meramente organizacional, né? Ele não tem nenhuma função, por exemplo, que esse vai ser primeiro, e esse segundo, e esse terceiro, não. É só para você ter uma ordem lógica dos teus fluxos para você conseguir se organizar melhor. Mas o que vai definir a ordem são as configurações de cada fluxo desse, obviamente. Aqui, se a gente carregar novamente chatbot tutorial, você já vai ver aqui os fluxos que a gente criou aqui e selecionar, por exemplo, o solicitar nome como primeiro, que é o primeiro fluxo que a gente tem que ativar. Então ele já mostra aqui que é o fluxo inicial. Então vamos entrar nele aqui para configurar esse primeiro fluxo. Antes de eu configurar, eu já vou explicar cada campo dessa tela. Lateralmente sempre ficam esses mesmos campos que são os mais usados assim, em termos de configuração. A gente deixa eles aí e você vai trabalhar apenas nessa tela aqui. Vamos lá, aqui você muda o título desse fluxo, que esse título serve para identificar ele na listagem, mas no menu botões e no menu lista, ele funciona como título também. Então, esse aqui por enquanto, como é somente texto, eu coloquei solicitar nome, mas se fosse um menu, por exemplo, eu já teria que colocar um texto um pouco mais refinado, vamos dizer assim, né? Para que o usuário entenda. Aqui embaixo, aqui o tipo de fluxo, você tem o tipo texto. Deixa eu beber um gole de água, porque com esse plugin eu vou falar bastante. Então, a gente tem aqui os tipos de fluxo que você pode mandar. Você pode mandar imagem mais texto, áudio mais texto, PDF mais texto, menu botões com 3 opções e menu lista também. Lembrando que você tem limitações de tipo de fluxo e de ações do workflow a depender do plano que você está. O plano básico ele é mais limitado e o plano profissional ele te dá todas as possibilidades que o plugin tem. Então esse primeiro aqui a gente vai usar texto mesmo. Se houver nome registrado, então isso aqui é muito importante de você colocar, você pode, nesse caso aqui, já pular para a apresentação. Que o sistema vai verificar se o WhatsApp dele já vem com o nome registrado. Se houver nome registrado, ele já pula diretamente para esse outro fluxo que a gente determinar aqui. E aqui você tem também, se estiver fora do expediente, que o fluxo ele pode ter horário de expediente próprio. Então você pode configurar, por exemplo, horários de expediente diferentes para cada departamento, né, que é algo que muita gente pedia. Lembrando que aqui ao lado de cada condição dessa aqui tem o número 1 e tem o número 2, exatamente indicando a ordem hierárquica dessas duas restrições aqui. Então se esse aqui estiver ativo, esse aqui não vai funcionar. Para esse aqui funcionar, esse aqui ele tem que estar desativado. Então aqui você pode também pular para um outro fluxo, ou você pode ter, por exemplo, menus de atendimento diferentes para determinados horários. Você pode ter um menu de atendimento para o horário de expediente e um menu para fora do expediente, né, trazendo algumas outras informações que talvez no expediente seria o seu atendente que estaria trazendo. Perdão. Agora aqui um pouco mais embaixo a gente tem variáveis permitidas, que são as variáveis que você pode utilizar nos textos dos seus fluxos. Então aqui você pode puxar o nome completo, você pode puxar apenas o primeiro nome e a saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, com a primeira letra maiúscula ou com a primeira letra minúscula. Nesse caso aqui eu não vou usar o nome porque é o primeiro que eu estou solicitando o nome, mas a partir desse aqui eu já poderia utilizar tanto esse aqui quanto o primeiro nome. Já esses dois aqui você pode usar em qualquer momento porque eles já são variáveis do sistema, independe dessas interações. Um pouco mais embaixo aqui a gente traz dicas de formatação para esse texto que você vai usar aqui. Lembrando que aqui você pode utilizar também emojis.
apesar de não ter uma forma de inserir o emoji aqui diretamente, você pode copiar do seu WhatsApp Web e colar aqui, que ele vai funcionar da mesma forma. Então aqui a gente traz dicas de como você inserir texto negrito, texto itálico e texto riscado. Às vezes você quer fazer uma promoção de valor de tanto por tanto, né? Então esse texto riscado ele é muito útil nesse ponto aí também. Descendo um pouco mais, a gente tem duas abas, que é a de expediente fluxo, conforme eu tinha falado da restrição aqui, onde você vai cadastrar os intervalos de expediente para esse fluxo especificamente. E aqui é onde a mágica acontece nas condicionais e ações, que é o nosso workflow. Então aqui é onde você vai inserir as ações que você quer para esse fluxo. Eu vou explicar cada uma delas aqui agora. Então, nessa primeira condição de resposta, você tem se resposta for igual, que ele pega apenas os dois primeiros caracteres, isso para você poder utilizar opções numéricas, né? Então, essa opção ela é mais rápida. Então, você coloca se for igual a 1, por exemplo, e lá no seu menu de opções você vai colocar a opção 1, a opção 2. Então, você consegue puxar por aqui. Se a resposta contém, então se você quiser pegar alguma palavra dentro de um texto que esse usuário mandar, por exemplo, você usa esse aqui. E o independente da resposta apenas faça, que é o que a gente vai usar nesse fluxo de nome. Por quê? Porque a gente não tem como validar o nome dele, não existe nome errado, né? Então o que ele digitar, o sistema vai entender como nome, e agora eu vou inserir uma ação para essa condição de resposta, né? Então aqui a ação você tem, por exemplo, para direcionar para um outro fluxo, você tem como atualizar uma categoria do funil, você tem como inserir informação nesses campos aqui, que é exatamente a captura das informações, que é o que a gente vai fazer nesse fluxo aqui para capturar o nome. Atualiza o status do atendimento, nesse caso aqui, se você for transferir para os seus atendentes, você vai usar para poder mudar para o atendimento em aberto. Atualizar departamento também desse atendimento, atualizar o usuário, encaminhar esse contato para um WhatsApp externamente, caso você tenha vendedores externos e precise em algum momento do seu fluxo encaminhar esse contato para um outro número fora da plataforma. E você pode também atualizar para uma etapa do bot. Então, lembrando também que você tem limitações aqui de ações, exatamente como tem limitações de tipo de fluxo de acordo com o seu plano. O plano básico ele é um pouco mais limitado, né? Então aqui, como eu vou gravar o nome, então vamos lá, inserir informação em campo, nome. Então eu coloquei aqui, independente do que o usuário digite, eu quero que insira a informação no campo nome. Adicionei, ele já insere aqui automaticamente. Depois que ele fizer isso, independente do que ele digite também, eu quero que ele direcione para o fluxo apresentação. Então perceba que você pode adicionar aqui quantas condicionais você quiser. Agora tem uma observação muito importante, que é as condicionais de direcionamento de fluxo você tem que deixar sempre por último. Por quê? Porque é um direcionamento que ele interrompe os outros fluxos, perdão, as outras condições que tiverem depois dele. Então, por exemplo, se eu fizesse desse jeito aqui, ó, quando esse usuário ele já mandasse o nome dele, antes dele gravar aqui, ele já seria direcionado para esse fluxo. Então, necessariamente, eu preciso que a função de gravação venha antes. Da mesma forma que as outras funções que não sejam direcionamento, né? Todas as outras funções que não sejam direcionamento, é importante que elas estejam antes das funções de direcionamento. Então, feito isso aqui, esse fluxo aqui já está pronto. Por enquanto eu não vou pular, vou deixar desativado só para a gente poder simular em tempo real como ficaria solicitando o nome, já que o meu contato ele tem o nome salvo no WhatsApp, então ele pularia diretamente para a apresentação se eu deixasse salvo aqui. Então, só para a gente ver como é que ele se comporta. Então, aqui eu vou colocar a saudação, eu venho aqui, copio. Tudo bem? Para continuarmos, por favor, me informe seu nome. Como isso aqui é um teste, eu estou fazendo textos mais objetivos para não ficar tão longo esse vídeo, né? Mas obviamente
você pode caprichar um pouco melhor nesses textos para poder envolver, ter um engajamento maior dos teus usuários. Aqui eu poderia colar emojis, aqui eu poderia, enfim, inserir as informações que eu quisesse. Agora, obviamente, texto ou emojis, ele não aceita imagem aqui, né? A imagem seria imagem mais texto, que por enquanto eu só vou solicitar texto. Então eu já inseri aqui, tirei essa trava aqui para ele direcionar se o nome tiver. Ele está salvando o nome e está direcionando para o fluxo de apresentação. Agora eu posso salvar. Ele dá o aviso que o fluxo foi salvo. Então esse fluxo aqui eu já concluí. Você pode perceber que apesar de ter muitas informações nessa tela aqui, essa parte aqui é só informativa. Então é uma tela bem simplificada, não é complexa, mas que vai te exigir um treino. Você começar treinando com fluxos menores, né, para não começar já com 30, 40, 50 fluxos e às vezes ficar perdido em como direcionar de um para outro. Então o ideal é você fazer testes, ativar aqui, por exemplo, para teste, colocar o seu telefone pessoal aqui, e aí você vai aprendendo aos poucos, né, adicionando cada fluxo, entendendo cada comportamento desse. Lembrando que quando um usuário ele está durante esse chatbot, eu vou mostrar aqui rapidinho, eu já salvei esse aqui, então eu posso sair dessa tela aqui. Nessa tela aqui, ele fica aqui em abertos, ao invés do departamento ou sem departamento, ele vem escrito aqui chatbot. Então esse aqui ele não encerra nunca. Mas a qualquer momento você pode clicar aqui para poder fazer uma intervenção, falar com esse cliente, transferir ele para outro departamento ou para outro usuário. Ou você pode encerrar ele pelo próprio chatbot, mas enquanto ele está no fluxo do chatbot, ele vai ficar aqui em abertos, mostrando aqui esse item chatbot na cor verde. Então vamos voltar lá na configuração do chatbot. Chatbot tutorial, então esse de solicitar nome eu já fiz. Aqui ao lado ele mostra quantas condicionais eu tenho, né, dentro desse fluxo, que aí você fica com o controle pelo menos visual aqui de quais fluxos você ainda não criou as condicionais. Agora a gente vai na apresentação propriamente dita. Nessa apresentação aqui vai ser imagem mais texto. Então aqui quando você coloca imagem mais texto, ele já pede a URL da imagem. Então aqui você não vai fazer um upload diretamente em nossa plataforma não. Você tem que ter esses arquivos hospedados em algum lugar. Então você vai inserir a URL aqui. Eu já tenho uma URL pp.centralajuda.net /demo_chatbot.jpg. Se minha memória estiver boa, é isso aí. E aqui eu não preciso ter, teoricamente aqui eu não vou fazer nem nome, que a gente já fez para o nome lá, então esse aqui praticamente você só usa nesse primeiro fluxo, e esse aqui também não, por enquanto eu não vou fazer nenhuma ativação. E aqui agora eu vou colocar a apresentação da empresa apenas, que seria o texto que você iria apresentar à sua empresa. Aqui eu já vou até salvar, que ele faz uma verificação na URL, então esse arquivo aqui ele tem que ter até 500K de tamanho e o formato JPG ou PNG. Fora dessas três informações, o sistema vai te dar um aviso de que a URL é inválida. Então é importante seguir esse balizamento aqui. Então descendo um pouco mais, eu já coloquei a apresentação. E esse aqui é só meramente, vamos dizer assim, informativo. Ele não vai capturar nada. Então eu venho aqui, independente da resposta, eu quero que direcione para o fluxo agora menu de atendimento. Então eu não sei se vocês estão escutando os latidos aí pelo fundo, é o desafio do home office, né? Então, como esse vídeo aqui eu já tentei gravar umas 3 vezes, nessa quarta vez eu decidi fazer com todos os backgrounds necessários. Então eu te peço perdão se algum som
vier durante esse tutorial algum som fora do esperado, né? Então aqui eu inseri apenas faça para o fluxo diretamente do menu atendimento. Nesse aqui eu não vou precisar capturar nada. Aí aqui eu vou colocar insira qualquer texto para continuar. Feito isso aqui, eu já posso salvar ele. E ele já está pronto. Esse segundo fluxo já está pronto também. Então eu vou partir agora para o terceiro fluxo, que é o menu de atendimento. Então esse aqui é o que a gente vai montar o menu propriamente dito, né? Eu vou colocar por enquanto com 3 opções, mas se eu precisasse de mais opções eu poderia utilizar o menu lista. Eu vou usar o menu botões. Então eu vou selecionar aqui o tipo desse fluxo, é menu botões. Aí nos tipos menus, esse título aqui ele já aparece lá. Então por isso que eu já criei com esse nome, que é o nome que eu quero que ele apareça lá. Eu vou colocar aqui, selecione uma das opções abaixo. Aqui eu já posso até colocar assim. Pegar o primeiro nome aqui, ó, para a gente usar também essas categorias. Eu não sei se nesse tutorial eu vou utilizar todas as possibilidades, né? Eu estou criando esse fluxo um pouco mais simplificado para esse tutorial ele não ficar muito longo. Então, provavelmente alguma função, alguma coisa eu vou deixar de usar, mas pelo menos com esse tutorial você vai ter uma base para explorar, porque todas estão dentro do mesmo contexto, né? Ou é condicional, ou é tipo, então você vai conseguir desenrolar isso aí facilmente. Então, eu até fiquei perdido. Ah, tá, selecionei aqui, menu botões, agora aqui opções, opções menu é onde eu vou inserir as opções que vão ter no menu. Então eu vou colocar aqui comercial, vírgula, 2, perceba que eu coloquei uma vírgula e não dei espaço, né? Porque ele vai exatamente pegar o que está entre vírgulas, né? Então se eu colocar um espaço aqui, ele vai mandar um espaço lá como segunda opção. Então, 2, suporte técnico, 3, financeiro. Salvar. Isso é uma mania de salvar o tempo todo, né? Mas você pode salvar só quando você concluir, não tem problema. Então eu já coloquei as opções, menu, pronto. O menu já está pronto, com o texto de apresentação, título e nenhuma regra dessa aqui. Agora a gente vai para as regras propriamente ditas, né? Então vamos lá. Se a resposta, agora eu vou usar essa primeira aqui, ó. Ele vai pegar os 2 primeiros caracteres. Então se a resposta for igual a 1, que eu poderia ter outros. Ah, se for igual a 12, se for igual a 15, por exemplo, né? Nesse caso eu quero só a 1. Eu quero que atualize o departamento, por exemplo, né? Então 1 é o comercial. Aqui nessa parte, se você tiver o plugin fila de atendimento ativo, você não precisa atualizar o usuário, ele já vai funcionar, ele já vai buscar o usuário direto, obviamente se a sua fila estiver configurada para associar usuários automaticamente. Então eu estou só falando isso porque se não tiver a fila e você quiser que ele já vá associado a um usuário, você tem que inserir também a condicional atualize o usuário responsável, né? Então por enquanto aqui eu só vou colocar atualiza departamento para o departamento comercial. Já adicionei, ele já me mostrou aqui se a resposta foi igual a 1. Atualize o departamento para o departamento comercial. Agora, se for igual a 2, atualiza para o departamento suporte técnico. E se for igual a 3, eu tenho um departamento aqui que eu não preparei. Teste 1, que eu vou colocar ele, mas teoricamente seria o financeiro, né? Então eu vou salvar aqui. Beleza, então aqui eu já coloquei as funções de atualização de departamento. Agora o que é que precisa ser feito além de atualizar o departamento? A gente precisa atualizar aí aqui você tem a possibilidade, por exemplo, de atualizar a categoria funil. Né? Você pode, de acordo, se ele digitar 1,
muda para a categoria funil tal, se digitar 2, muda para a categoria, tudo isso dentro dessa listagem aqui, né? Lembrando que o de direcionamento de fluxo sempre fica por último. E a ordem aqui também dessas funções de atualização, ela não interfere tanto, né? Você pode ter mais numa questão de organização, mas os fluxos, os direcionamentos de fluxos não, eles têm que estar sempre por último. Então aqui agora a gente vai alterar o status do atendimento. Para aberto, obviamente. Só que aqui eu já não preciso colocar um para cada, aqui eu posso colocar 1, 2 e 3. Ou seja, se ele digitar ou 1, ou 2, ou 3, ele vai alterar o status do atendimento para em aberto, para que os meus usuários do atendimento possam ver e atender ele, né? Então, vou adicionar aqui agora, pronto. Então, a gente já alterou e já direcionou. E já atualizou o status do atendimento. Agora a gente tem que direcionar. Então agora a gente vai novamente. Se ele digitar 1, 2, 1,2,3, sempre entre vírgulas e sem espaço. Agora ele vai direcionar para o fluxo de transferência, que é onde vai ter o texto, se estamos transferindo o seu atendimento, né? Aí, caso você precise ter um texto de transferência diferente para cada departamento, aí você tem que criar um para um, criar o outro para o 2 e criar o outro para o 3. Então aqui você tem um controle completo. Como eu vou ter um texto único, independente do departamento que ele selecione, obviamente dentro desses 3, então eu estou colocando já as opções 1, 2 e 3 para ele direcionar para esse fluxo aqui. Eu já deixei para fazer o direcionamento do fluxo por último para eu não precisar ficar reorganizando aqui, né? Que necessariamente ele tem que ficar sempre por último. Deixa eu beber mais um golinho d'água. Vamos lá, então, repassando o menu, digitando ele altera o departamento, ele altera o status e ele transfere, direciona para o fluxo de transferência. Então esse aqui já está pronto também. Agora, vamos agora para o fluxo de transferência. Estamos transferindo seu atendimento, por favor, aguarde. Esse aqui é tipo texto normal. E esse aqui eu não preciso fazer nada. Porque a partir do momento que ele receber essa mensagem, o status já vai estar em aberto, o fluxo já não vai estar funcionando. Então, ainda bem que eu me lembrei disso. Toda vez que um usuário seu mandar uma mensagem para esse usuário que estiver dentro de um fluxo, esse fluxo é zerado na hora. Então, ele é interrompido para não correr o risco de, enquanto o seu usuário estiver falando com esse cliente, ele receba uma mensagem automática desse chatbot. Da mesma forma, aqui, por exemplo, em menu, quando você insere uma alteração de status, que o chatbot ele só funciona para o status de encerrado, ele não funciona para nenhum outro status. Então, a partir do momento que eu definir aqui que ele vai mudar o status para em aberto, ele já interrompe automaticamente esse chatbot. Só que ele não interrompe o fluxo, tá? Ele interrompe as respostas automáticas se esse cliente, por exemplo, mandar ok, aguardo. Ele não vai receber uma outra mensagem. Isso aí já vai para o atendimento e seu usuário já vai ver essa última mensagem lá na tela de multiatendimento. Então é isso. Então eu acho que a gente já pode realizar um teste. Eu vou agora definir aqui o solicitar nome já está. Deixa eu só ver se eu... Beleza, deixei desativado. Vou colocar ele aqui agora para o chatbot tutorial. E agora vou nesse teste aqui. Deixa eu apagar para poder ficar mais fácil da gente ver as possibilidades. Eu vou chamar aqui agora. Vou dar um oi. Por que ele não funcionou?
Apenas faça, apenas faça. Ah, já sei. É porque eu estava realizando um outro teste antes desse tutorial e já tinha um em andamento. Então eu vou encerrar aqui. Vou encerrar para a gente poder recomeçar. Então vou chamar aqui novamente. Dar um oi. Esses erros é bom assim que a gente passe nesse tutorial, porque são questões que provavelmente você também vai passar, né? Então mandei um oi. Ele já identificou, já está digitando aqui, já está pedindo o nome. Enviei. Ele já reconheceu aqui, resposta aceita. Agora ele mandou a apresentação, conforme a gente tinha programado, né? Então eu vou mandar um OK, que a condicional lá é qualquer resposta, independente da resposta. Aí ele vem com o menu que a gente criou, né? Comercial, suporte técnico e financeiro. Eu vou clicar aqui em suporte técnico. Já aceitou. Estamos direcionando e aqui agora, se eu clicar aqui em multi-atendimento, ele já está aqui no departamento de suporte técnico em aberto para os seus usuários atenderem ele, né? Então aqui você já consegue, daqui em diante o chatbot já não funciona mais, então já está na mão dos atendentes aqui. Vamos voltar lá na configuração de chatbot então. Então, como você pode perceber, só para recapitular como foi muitas informações, o ideal é que você faça todos os fluxos antes, para que você consiga fazer essas ligações facilmente. Por quê? Porque, por exemplo, se eu só crio esse solicitar nome e vou configurar ele, nesse momento aqui eu precisaria fazer para ele pular para a apresentação se o nome já estiver registrado. Só que se esse fluxo não tiver sido criado, ele não vai aparecer aqui. Então, de qualquer forma, eu teria que retornar para ele. Então, por isso que eu sugiro que você crie todos esses fluxos aí. Para esse plugin a gente tem um suporte diferenciado, então se você, mesmo assistindo esse tutorial, mesmo tirando dúvidas com a gente pelo suporte, ainda assim não conseguir configurar o seu chatbot, porque às vezes é um chatbot um pouco mais complexo, a gente tem planos diferenciados para que nossa equipe faça essa configuração para você. Basta entrar em contato com o nosso atendimento comercial.